Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui nós discutimos casos clínicos. Eu trago para vocês o melhor conteúdo para vocês terem os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Anotem a maior virada de chave da acupuntura. Quando você trata as emoções dos seus pacientes, você tem os melhores resultados. Se você ainda não trata as emoções dos seus pacientes, vira essa chave aí que você vai entender como você pode ajudar muito melhor os seus pacientes. Sejam todos bem-vindos, eu sou o professor Renner e hoje vamos falar aqui no Café com Acupuntura sobre um caso clínico a respeito de esteatose hepática. Então, se você tem pacientes aí com esteatose hepática, vai ser interessante você acompanhar esse Café com Acupuntura para você ter acesso ao que nós podemos aí passar um pouquinho de raciocínio clínico a respeito dessa patologia. Show de bola, né? E eu já começo então falando sobre a esteatose hepática, trazendo algumas questões importantíssimas, né, a respeito disso, né? Então, esteatose hepática nada mais é do que o acúmulo de gordura ali na região do fígado, e isso gera um processo de comprometimento, né, metabólico, físico, fisiológico, né, de função e de forma do fígado. Então, o que eu gosto de trazer é porque é uma patologia também de estilo de vida, né? Então, o sedentarismo, as escolhas alimentares, os alimentos mais densos calóricos tende a gerar então um desequilíbrio do estômago e do baço, que acaba comprometendo, né, o fígado, gerando uma alteração de forma lá no fígado, gerando um acúmulo de gordura no fígado que vai interferir na forma e na função desse órgão, tá? Então, começando em grosso modo a falar sobre isso, e eu vou trazer aqui o caso clínico de uma paciente do sexo feminino, né? Paciente do sexo feminino, 44 anos de idade, e vocês sabem o quanto eu gosto de trazer todas essas características para a gente raciocinar clinicamente, não só a respeito da patologia, mas fazendo uma avaliação minuciosa do paciente. Cada paciente ele é único, é individual e ele merece ser tratado na sua individualidade, porque é isso que vai trazer os melhores resultados, porque você associa os padrões de desequilíbrios do físico, do energético e do emocional. Tá? Então, é uma paciente do sexo feminino, 44 anos de idade, tem um filho, mas teve um aborto aos 15 anos de idade. Tá? É uma paciente que tem um aumento de peso, tá? Então já tem uma alteração de forma, já tem uma síndrome metabólica também, tem o quadro de esteatose hepática, tá? Esteatose hepática, apresenta associado dor lombar. Então isso aqui é bem interessante, né? Porque os seus pacientes chegarão com essas características, nunca chegarão apenas com só uma queixa para que você possa tratar, né? Geralmente eles chegam com várias queixas, pacientes poliqueixosos, tá? Então tem dor lombar, tem esporão de calcânio. E será que tem alguma coisa correlacionada com todos esses fatores? O que vocês acham? Tá? Esporão de calcânio nos dois pés, suspira fundo com frequência, olha só que interessante, suspira muito com frequência, o suspiro. De onde vem? Qual é o desequilíbrio do suspiro? Qual que é o desequilíbrio do suspiro? Vocês sabem? Tá? Agora eu falo então. Prefere o sabor doce, tem aversão ao amargo. Tá? Bebe muita água. Tá? Diarreia frequente. 3 a 5 vezes por dia. 3 a 5 vezes por dia, então vocês percebem que é uma frequência alta, né? Ali. Tem muito suor, ansiosa, irritada, e o sono é irregular, acorda várias vezes à noite. Show? E aí eu pergunto para vocês, diante de todas essas características, o que vocês acham que está acometendo essa paciente? Só para vocês irem raciocinando já a respeito dos fatores que nós vamos falar aqui. Será que todas essas características que a paciente apresenta têm uma correlação? Tem um fator único de desequilíbrio?
Olha só que interessante. Então vamos fazer o estudo minucioso desse quadro clínico. Então, ó, paciente com aumento de peso, desequilíbrio da terra, esteatose hepática, síndrome metabólica, alteração de forma, que chega onde? Lá no fígado. Lá no fígado. Dor lombar, esporão de calcânio, tá? Prefere o sabor doce, tem aversão ao amargo, bebe muita água. Se bebe muita água, possivelmente pode ter um calor, tá? Pode ser um calor. Olha só, ela soa muito, excesso de sudorese. Excesso de sudorese vem por conta de qual fator? De um excesso de calor, o excesso de atividade de energia yang, tá? O excesso de atividade da energia yang. Se o nosso corpo ele tem muita atividade de energia yang, ele gera um calor. E esse calor, então, começa a gerar, né, um aumento da temperatura corporal. E, então, o organismo ali, a fisiologia energética, manda informação do coração para o pulmão, né? Olha, as coisas estão superaquecendo aqui, precisamos resfriar. Então o coração manda informação para o pulmão, que manda informação para o intestino grosso. O intestino grosso capta líquidos orgânicos ali através da sua fisiologia. E quando ele capta esses líquidos orgânicos, ele capta esses líquidos orgânicos para hidratar a pele. E quando então está muito calor, o coração manda informação para o pulmão abre os poros da pele e o intestino grosso manda esses líquidos orgânicos aqui para hidratar a pele, então para sair. Então quando nós temos a sudorese, né, nós temos ali uma eliminação de calor. Então o calor do corpo, né, a sudorese busca o calor do corpo para evaporar esse suor e refrescar o organismo, refrescar a máquina. Tá? Então, o excesso de sudor vem por conta de um excesso de calor. Tá? Um excesso de calor. A paciente apresenta diarreia frequente, tá? Muito ansiosa. Isso justifica, né, por conta do processo que ela tem a respeito, né, dessa questão ali do aumento do excesso da energia yang que gera o calor, né? Irritada. Olha só, irritada, é uma paciente nervosa. Então, se é uma paciente nervosa, nós temos um processo importante aqui a entender que ela tem uma esteatose hepática. A esteatose hepática afeta o fígado é do elemento madeira, a irritação é do elemento madeira. Ou seja, essa emoção facilita o processo de desequilíbrio ali, gera um local de menor resistência, gera um local mais frágil para gerar um possível desequilíbrio, tá? Essa aula ficará assim salva, tá? Ao final dela, ela fica salva no YouTube e no Instagram, tá? YouTube é canal do acupunturista. Se vocês não se inscreveram no canal do acupunturista no YouTube, faça a sua inscrição. Dá essa forcinha lá para nós também, que eu posto vídeos diários lá sobre medicina tradicional chinesa e acupuntura no tratamento das emoções. Tá? Irritada, e isso já afeta então a qualidade do sono dela. Olha só que interessante que agora nós já temos um arcabouço montado, né, para entender que possivelmente o excesso de fogo dessa paciente gera, né, um excesso de energia yang que gera muito calor. Possivelmente, tá? Estou fazendo trazendo algumas informações aqui, depois nós confirmamos isso através da língua. O excesso de calor gera muita terra, aumento de peso, alteração de forma e preferência pelo doce. O doce vem para estabilizar, trazer para o centro a energia yang que está se esvairindo. Tá? O fogo consome a madeira também, gerando alteração no fígado, gerando irritação, gerando alterações do sono. O fogo consome a água, gerando dor lombar e esporão de calcânio. O fogo consome o metal, podendo gerar disenteria. Então, parece ser uma paciente extremamente ansiosa que gera um estado de irritação, consequentemente gerando uma preferência por doce, gerando hábitos diários, gerando escolhas alimentares que geram alteração de forma, que aumenta o peso e gera a esteatose hepática. Lindo, né? Perfeito, parece bonito. Mas será que é isso mesmo?
Nós confirmamos tudo isso através do exame da língua. Então, olha só, eu vou trazer uma questão importante aqui que eu acho que eu nunca falei dessa forma aqui em nossas discussões de casos clínicos. Eu quero trazer isso aqui para vocês. Tá? Então, nós podemos pensar a respeito de alguns fatores, né? A fisiologia energética é o que nos dá o conhecimento da anamnese. A anamnese, eu faço ela através da fisiologia energética, que é o que nós acabamos de fazer aqui. Então, eu tenho o conhecimento geral do meu paciente através da fisiologia energética pelas queixas que ele me apresenta dentro da anamnese. Tá? Depois, eu faço essa confirmação através do diagnóstico energético. Através da língua. O diagnóstico energético vai me confirmar, então, os padrões de desequilíbrios para eu entender, né, sobre essa fisiologia energética que eu estou estudando através da anamnese. Então, caso clínico é um estudo, é um raciocínio clínico através do nosso paciente. Então, eu faço a anamnese, entendo a respeito da fisiologia energética, faço o diagnóstico através, né, da língua, e aí eu quero saber a raiz do problema. Então, aqui eu vou para o diagnóstico emocional, que eu vejo através da constituição física. Olha só que interessante. Olha só que está se desenhando aqui o que eu ensino muito dentro do curso de acupuntura eficiente. Inclusive, teremos o curso de acupuntura eficiente, né, com a prática ambulatorial presencial em Curitiba esse ano, que será em junho, tá? Possivelmente, nós estamos ainda vendo a data, mas possivelmente será nos dias 15, 16 ou 22 e 23 de junho, tá? 22 ou 23 de junho ou 15 e 16. Se você tem interesse nesse curso presencial em Curitiba, me chama no direct, que eu te coloco na lista de espera para assim que a gente fechar tudo lá no local da sala, tudo certinho, eu passo mais informações para vocês. Tá? Então, esse aqui que eu vou ensinar dentro do curso de acupuntura eficiente nesse curso presencial. Tá? Então, aqui, ó. Anamnese, eu vejo o quê? Sintomatologia. Sintomas. O que o paciente apresenta? Esporão de calcânio, dor lombar, esteatose hepática, alteração do sono, diarreia, excesso de suor. Tudo isso aqui são sintomas. Eu avalio através da anamnese. O diagnóstico energético eu vejo através da língua, que para eu saber o que eu vou tratar, da forma como eu vou tratar, tá? E o diagnóstico emocional, tá? Ele me dá a raiz do problema, de onde está vindo esses desequilíbrios energéticos, que é a constituição física, é o desequilíbrio emocional. Qual é a emoção? Será que é a ansiedade dessa paciente que veio primeira ou será que é a irritação dessa paciente que veio primeira que está gerando os desequilíbrios? Será que é a ansiedade que está gerando um excesso de calor e consumindo a madeira, gerando terra, consumindo a água e consumindo metal? Ou será que é a irritação que está gerando muito fogo, a irritação que está gerando muita terra, a irritação que está consumindo a água, a irritação que está contradominando o metal? Show? É essas questões que eu quero que você entenda. Você vai entender a raiz do problema. De onde está vindo? Qual que é o ponto de partida desse paciente? Então você não vai tratar só a ponta do iceberg. Você vai saber tratar a sintomatologia, o diagnóstico energético e o diagnóstico emocional. Você vai seguir uma linha completa. Por isso que eu falo que tratar as emoções você vai ter os melhores resultados, tá? Ó, pessoal de Curitiba aqui, ó, vi que a Graziela falou, sou de Curitiba, quero saber sobre o curso. Graziela, me mande um direct, senão depois eu não consigo lembrar quem foi que me falou, tá? Esse curso é voltado para quem já é acupunturista, profissional formado ou estudante de acupuntura, tá? Porque eu já vou, como vai ter atendimentos também, então nós vamos avançar muito nesse curso. Nesse curso de acupuntura eficiente, que vai ser presencial em Curitiba, tá? Nós teremos anamnese, diagnóstico energético, diagnóstico emocional, nós vamos traçar
tudo que você precisa para quando o seu paciente chega no seu consultório, até a linha terapêutica que você vai seguir nele de curto, médio e longo prazo. Nós vamos fazer isso numa parte teórica e numa parte prática no ambulatório. Tá? Vai ser um curso incrível. Tá? Quem quer ter os melhores resultados com a acupuntura precisa estar nesse curso. Tá? Então, é isso aqui. E eu vou confirmar aqui agora a respeito desse processo através do diagnóstico da língua. Me ajudem aí nesse diagnóstico. Me ajudem nesse diagnóstico aqui, que aqui agora vai nos mostrar o real desequilíbrio do paciente. Eu tinha falado lá na anamnese que poderia ser o excesso de calor que estava gerando. Mas será que é mesmo? Aqui eu bato o martelo. Vamos lá? Me ajudem no diagnóstico. Essa paciente apresenta saburra na língua? Se tem saburra, essa saburra é branca ou amarelada? Branca ou amarelada? Saburra. Branca ou amarelada? Perfeito, apresenta saburra, uma saburra de característica de cor branca. Show de bola. Segundo fator que nós vamos avaliar é a cor dessa língua. Essa é uma língua mais pálida, mais arroxeada ou mais vermelha? Pálida, mais arroxeada ou mais vermelha? Ó, Márcia Ponciano, se você for de Curitiba, me mande um direct que nós estamos captando alguns pacientes também para o ambulatório, tá? Se você for de Curitiba, me chama no direct, tá? E aí? Segundo fator que eu avalio na língua, cor arroxeada, pálida ou vermelha? E aí? E agora? Pálida? Arroxeada? Vermelha? Qual a cor dessa língua? Uma língua pálida. Mais pálida, tá? A saburra tampona bem o corpo da língua, mas é uma língua que parece que não tem visibilidade. É uma língua que parece opaca. Se vocês fossem dar nomes para essa língua, essa é uma língua mais viva ou uma língua mais sem vida? Com mais cor ou menos cor? Com mais brilho ou menos brilho? Então é uma língua mais opaca, mais... parece que sem vida, né? Estagnada, né? Mais pálida para arroxeado, né? Nós podemos até colocar aqui dessa forma, pálido para arroxeada. Terceiro fator que eu vejo, que nós vamos avaliar nessa língua, as alterações de forma. Essa língua, ela apresenta fissura? Essa língua apresenta edema? Essa língua apresenta marcas de dentições? O que apresenta nessa língua? O que apresenta nessa língua? Perfeito. Tem uma fissura, não tão profunda, mas que pega da raiz até quase a ponta, né? Ali no meio não é tão profunda, a saburra acaba gerando uma tamponagem nela ali, mas é uma língua extremamente edemaciada e denteada. Extremamente denteada e edemaciada. Perfeito. O último fator que nós vamos avaliar nessa língua é a umidade. Essa é uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? Úmida ou seca? Apresenta brilho de líquidos orgânicos nela, de salivação? Sim ou não? O que vocês acham? Úmida, né? Tem brilho de líquidos orgânicos ali na língua, né? Nós conseguimos ver esse brilho ali na língua. Perfeito! Então, se essa língua apresenta todas essas características, então olha só, eu faço o diagnóstico de língua num passo a passo. Porque isso vai permitir com que eu não fique perdido em todas as informações que eu vejo na língua, né? Então, a partir desse momento agora, eu vou traduzir os achados da língua para os padrões de desequilíbrios energéticos.
Então, se tem saburra branca, o paciente apresenta um quadro de frio interno. Se está pálida, tem uma deficiência de sangue. Se está arroxeada, tem uma estagnação de sangue. Se tem fissura, tem uma deficiência de energia em ti do baço. Se está edemaciada, volumosa, ela tem uma estagnação de ti. Se está denteada, essa estagnação de ti já está chegando também aonde? No fígado e na vesícula biliar. E se ela tem umidade de líquidos orgânicos, essa língua apresenta uma deficiência de energia em ti que não consegue colocar os líquidos para circular e faz com que ele acumula ali na língua. Show? Perfeito! Olha só que interessante. Então agora nós já temos um padrão de desequilíbrio dessa paciente. Né? E agora eu vou confrontar isso. Olha lá, diagnóstico da língua feito. Vou confrontar ele com o quê? Com a sintomatologia, com a fisiologia energética, para eu entender quais são os padrões de desequilíbrios energéticos que estão associados em todo esse processo. Então olha só. Se essa paciente apresenta frio interno, justifica ela ter dor lombar? Justifica ela ter o esporão de calcânio? Sim. Tá? Essa paciente também tem uma deficiência de sangue junto com uma estagnação de sangue. Isso justifica a esteatose hepática? Sim. Isso justifica a alteração de sono? Sim. Isso justifica ela ser mais irritada? Sim. Essa paciente também tem uma deficiência de yin do baço que gera uma estagnação de ti do baço. E tem também uma deficiência de energia yang ti do pulmão que não coloca os líquidos para circular. Então olha só que interessante. Lembra que lá na fisiologia energética eu falei que poderia ser um excesso de calor que gerava a irritação, gerava a esteatose hepática, gerava muita terra, gerava estagnação de energia e alteração de forma? Eu fiz aquilo só para colocar vocês para pensarem. Tudo que eu falei foi confirmado através do diagnóstico da língua ou caiu por terra tudo que eu falei? O que vocês acham? Através do padrão de desequilíbrio energético que nós chegamos através do diagnóstico da língua. Confirmou a nossa hipótese ou não confirmou a nossa hipótese? O que vocês acham? Confirmou ou não? Aparentemente não. Porque a língua dela não tem uma cor mais vida, não tem um excesso de calor. Ela tem mais frio, mais estagnação, mais densidade, mais alteração de forma, menos energia yang. Então possivelmente não vem do fogo. Possivelmente não vem do fogo. Vem de onde? Possivelmente vem da estagnação de energia. Da estagnação. E essa estagnação pode vir pelo desequilíbrio da Terra, que gera essa estagnação de energia, tá? Que gera essa estagnação de energia e gera um frio, ou pode vir de um frio que gera uma estagnação de energia. E agora eu preciso saber se é terra ou se é água. Se é terra ou se vem da água. E aí, como que eu vou saber? Como que eu vou saber? Olha os níveis de diagnóstico que nós vamos chegando. Ó, as marcas laterais de dente na língua seriam uma deficiência de ti do baço? Exatamente. As marcas de dentes nas laterais da língua são uma alteração de forma. Uma alteração de forma vem por conta de uma deficiência do baço que gera uma estagnação, gera um hipervolume da língua. Esse hipervolume da língua chega e marca as laterais da língua com os dentes. Então, a marcação das laterais da língua, que está ligada ao fígado e à vesícula biliar, então, mostram a estagnação de energia do fígado e da vesícula biliar. Então, marcas de dentições. Ela vem por conta de uma deficiência do baço, que gera uma estagnação do baço e já chega nas laterais, gerando também uma estagnação de fígado e vesícula biliar.
Olha só o nível de comprometimento energético para quem tem um padrão de desequilíbrio energético de marcas de dentições na língua. Show? É esses níveis que eu quero que vocês tenham de raciocínio. Tá? É esses níveis que eu quero que vocês tenham de raciocínio clínico a respeito de qualquer patologia, não só da esteatose hepática. Show? E aí, como nós vamos saber se é terra ou se é água? Através da constituição física, que é a raiz do problema. Então, nós precisamos entender de onde vem todo esse processo, de onde vem a raiz do problema, de onde vem, né, o padrão de desequilíbrio energético desse paciente, que vem da raiz do problema, que é as questões emocionais. E aí nós só vamos saber, então, fazendo a constituição física. Perfeito? Show? Então, eu quero que vocês tenham esse discernimento, esse raciocínio clínico para entender a anamnese, o diagnóstico energético e o diagnóstico emocional, que é a raiz do problema. Show? Ah, professor, mas não fiz a avaliação da constituição do meu paciente, não sei se vem da água ou da terra. Então, você vai tratar todos esses processos aqui, tá? De desequilíbrios energéticos dessa paciente. Como nós vamos fazer isso? Nós podemos usar, então, né, pontos específicos que vão tratar essas questões. Por exemplo, né, se tem muita estagnação de energia, que é o que mais chama atenção, né, nós podemos até fazer essa brincadeira aqui na língua. Ó. O que mais chama atenção nessa língua? Qual que é o padrão de desequilíbrio que mais chama atenção na língua? É a saburra branca, é a fissura, é as marcas de dentições, é o edema, é a cor mais pálida pro arroxeado, ou é a umidade? O que mais chama atenção nessa língua? Caso não houvesse marcas de dentições, porém com aumento do volume seria uma hipótese de deficiência de âmbito baço. Olha só, eu sempre trato todas as deficiências de energia, tá, com alteração de forma como deficiência de yin, porque o yin que dá a forma. Quando você já tem uma alteração da forma, a função que é yang já foi. Então eu não coloco deficiência de yang do baço, mas sim deficiência de yin, porque o baço já foi comprometido, o yang já foi comprometido e está comprometendo o yin. Tá? O que mais chama atenção nessa língua, então, é a estagnação, é o edema, é as marcas de dentições. Então, a grande estagnação dessa língua você pode tratar com o quê? No curto prazo, baço 4 com pericárdio 6. Baço 4 com CS6. Baço 4 com CS6. Tem muita estagnação de energia? Baço 3. Tem muita alteração de forma? Baço 6 mais baço 9. Vão diluir a energia. Tem muita umidade, mucosidade, fleuma? Estômago 40 elimina essa umidade. Ah, professor, mas é uma esteatose hepática. Eu quero tirar essa umidade de onde? Do fígado. Então você vai usar o ponto local do fígado. F14. O que você está fazendo aqui, ó? Usando um vaso maravilhoso que cuida das emoções, que tira a umidade, mucosidade e fleuma, que melhora, dilui a energia e aumenta o calor, inclusive para tirar um pouco desse frio interno, tá? Juntamente com a diluição da energia densa, da estagnação de energia, tonificando o baço, melhorando a deficiência de yin e de yang do baço com baço 3, diluindo a energia com baço 6 e baço 9 e eliminando a umidade, mucosidade e fleuma, estômago 40. Mas essa umidade, mucosidade e fleuma você quer tirar da onde? Do fígado, que é onde tem a esteatose hepática, F14. Perfeito? Mas eu quero ir dar um passo além. Por que essa paciente ela tem esteatose hepática e não artrose de quadril? E não artrose de joelho? Por que essa paciente tem uma esteatose hepática e não tem um cálculo de fígado e vesícula biliar? Por que essa paciente não tem uma sinusite, uma rinite? Por que essa paciente não tem uma diabetes, um colesterol alto, um triglicérides, mas ela tem esteatose hepática?
Porque o fígado é o local de menor resistência dela. Então existe uma emoção por trás que gera essa resistência menor, que favorece o depósito dessa umidade, mucosidade e fleuma que o baço e o estômago não está conseguindo maturar e transformar e transportar, fazendo com que isso acumule no fígado. E não na vesícula biliar. E não nas articulações. E não no sangue. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que eu quero trazer para vocês? Então existem emoções. Por quê? Porque o frio aqui, ó, não consegue controlar o fogo gerando calor. Gerando calor. Ah, professor, mas na língua dela não aparece nada de calor. Mas ela tem ansiedade, ela tem hipersuor, ela tem sudorese, transpiração intensa. Tem calor associado, é uma síndrome mista. Mas o frio dela está tamponando todo esse calor. A estagnação dela está tamponando todo esse calor e possivelmente essa energia está ficando na mente. Show? Então esse frio aqui, ó, consome a energia ancestral, consome a energia do rim e da bexiga, gerando uma contratura muscular e alteração articular, gerando uma dor lombar. Esse frio intenso, essa estagnação de energia não gera um livre fluxo de sangue e de energia, favorecendo que os pés fiquem mais frios, gerando o quê? Um esporão de calcânio, uma alteração de forma. Aonde? Lá no pé. Aonde especial? No meridiano do rim e da bexiga. Tá fazendo sentido isso para vocês? Que a sintomatologia é só a ponta do iceberg? Que você tem que entender que, por trás de tudo isso, nós temos uma emoção. Uma emoção de ansiedade que consome a madeira, gerando irritação. Uma emoção de irritação que gera muito fogo, gerando ansiedade. Via de mão dupla. E aí, se você quiser ter os melhores resultados com essa paciente, não é só fazendo isso aqui que vai melhorar ela. Você precisa limpar essas emoções. E para limpar as emoções, eu recomendo fazer as dessensibilizações emocionais. Dessensibilização do fogo para melhorar a ansiedade. Dessensibilização da madeira para melhorar a irritação. Isso vai limpar essas emoções, gerar um autoconhecimento para que essas emoções não gerem um padrão de desequilíbrio energético e não piore, não progrida os níveis de sintomatologia dela, como esporão de calcânio, dor lombar, esteatose hepática, aumento do suor, aumento da ansiedade, aumento da irritação, aumento do excesso de peso, aumento da preferência por doce. Tanto é que na língua nós não podemos ver calor, mas ela tem uma aversão ao amargo que tonifica o calor. Percebem que o paciente ele é muito mais complexo, que o raciocínio clínico ele tem que ser individual para cada paciente. Fez sentido isso para vocês? Isso explodiu a mente de vocês de alguma forma e ajudou vocês a entender um pouquinho outros pacientes de vocês? O frio com o tempo pode se transformar em calor? Pode. Yin e Yang. Lei da transformação, transmutação e transferência de energia. Isso aqui é um ciclo dinâmico, não é um ciclo estático. É um ciclo dinâmico, não é um ciclo estático. Lei de geração, lei de dominância. Frequências energéticas. Frequência de expansão da madeira, frequência de contração do metal, frequência de descendência da água, frequência de ascensão do fogo, frequência de ciclo da terra. Show? Perfeito? Maravilha! Então, alguns recados importantes para vocês. Se você tem um caso clínico que queira que eu traga a minha visão, me mande no direct com a foto da língua que eu vou colocando na lista aqui pra gente fazer, tá? Na medida que for chegando, eu vou fazendo na sequência pra gente fazer essas discussões de todos esses casos clínicos. Tanto é que eu já fiz mais de 320 discussões de casos clínicos aqui nesse Instagram, tá? E eles estão todos dentro do Café com Acupuntura aqui no Instagram e no YouTube, chamado Canal do Acupunturista. Tá? Segundo fator, teremos o curso de acupuntura eficiente que eu vou ensinar essa metodologia, esse raciocínio clínico de anamnese, diagnóstico energético e diagnóstico emocional
para você saber fazer o raciocínio clínico de curto, médio e longo prazo dos seus pacientes. Com discussões de casos clínicos, com atendimento, com ambulatório. Será em Curitiba, um curso presencial. Tá? Se você tem interesse, me chama no direct que eu te passo mais informações. Tá? Terceiro, se você quer aprender a metodologia que ensina a fazer as dessensibilizações emocionais, que eu chamo num passo a passo de acupuntura na inteligência emocional, me chama no direct também, que eu te coloco na lista de espera. Esse curso é online, mas ele está com as inscrições encerradas. Tá? Toda terça-feira, toda quinta-feira, eu faço uma discussão de casos clínicos aqui no meu Instagram, às 8 horas da manhã, e você é meu convidado de honra. É uma honra, um prazer imenso ter você aqui conosco sempre. Tá? E no mais, pessoal, qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Vamos juntos, porque juntos nós somos mais fortes, de mãos dadas nós seremos imbatíveis. Tá? Muito obrigado aí pela presença, pela participação de cada um de vocês. Tiro foto do quadro agora. Posto no canal do Acupunturista no Telegram e subo essa aula também para o YouTube no canal do Acupunturista. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, vai lá, faça sua inscrição, porque vai ser incrível ter a sua companhia lá também. Tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Um excelente dia, tá? Um excelente dia, um excelente início de semana. Vou agora correr para os meus atendimentos. Tenho alguns atendimentos para fazer agora de manhã e à tarde também, né? Mas se você puder, manda uma mensagem lá no direct. Assim que possível eu responderei, tá? Quem for de Curitiba e quiser ser paciente ou aluno e paciente do curso de acupuntura, né? Acupuntura eficiente, tá? Vai ser em junho. Me mande um direct que eu te passo mais informações. Um grande abraço, um excelente dia, até mais. Tchau, tchau.